E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos para a nossa primeira aula de cinética química, certo? Onde nós falaremos sobre as reações elementares e não elementares, velocidade média da reação, lei cinética, enfim, falaremos sobre algumas coisas. Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que vai estudar a cinética química, tá? A cinética química é o ramo da química que vai estudar a velocidade média e a velocidade da reação, a rapidez com que a reação ela vai se processar, tá bom? Ou seja, o quão rápido ou quão lento uma reação ocorre de acordo com determinados fatores em uma determinada temperatura, beleza? E aí a cinética química, ela também vai estudar quais os fatores que vão influenciar na velocidade das reações. Então, o estudo da cinética química também faz a análise dos fatores que influenciam a velocidade, a mudança da velocidade, beleza? E aí essa velocidade ela vai estar diretamente relacionada com a quantidade de reagentes e de produtos com o tempo. Vai depender, aí a gente pode fazer diversos tipos de análises cinéticas e essas análises a gente pode fazer em relação à concentração dos reagentes ou a concentração dos produtos. Vai depender aí do tipo de análise que a gente vai estar fazendo, tá bom? Bom, então, quando a gente está trabalhando cinética, uma das formas de trabalhar a cinética de uma reação é através do conceito de velocidade média. Aqui na química, o conceito de velocidade média é semelhante ao da física, tá? Na física a gente não trabalha a velocidade média como sendo o delta do espaço sobre o delta do tempo. Na química a gente também vai trabalhar o delta, só que vai ser o delta da concentração em mol por litros em relação ao delta do tempo, ou seja, final menos inicial da concentração, final menos inicial do tempo, beleza? Então a fórmula é muito parecida, só muda aqui na parte de cima lá da velocidade média para física, que é espaço, para química vai ser concentração molar, beleza? Quando a gente está trabalhando a velocidade média que uma reação se processa, a gente pode calcular de três formas diferentes, tá? A gente pode calcular a velocidade média da reação em relação ao consumo de um determinado reagente. A gente pode calcular a velocidade média em relação à formação de um determinado produto, ou a gente pode calcular a velocidade média global da reação química. Então, são três conceitos aí diferentes, tá? Velocidade média de consumo do reagente, de produção de formação de um produto, ou a velocidade média da reação mesmo, a velocidade média global. E a gente vai analisar cada uma desses tipos de velocidades médias. Bom, velocidade média de consumo de um reagente. Então, eu botei aqui uma reação química genérica, né? O que a gente tem aí? Produtos que são o A e produtos, ó, reagentes que são as letrinhas A e B, né? São os reagentes, e produtos que são as letras C e D, né? Então, nós temos produtos e reagentes, e X, Y, Z e W são números, são coeficientes estequiométricos que vão dar lá a noção de proporcionalidade, né? Que vocês já viram, né, em outras aulas. Beleza. Quando a gente está trabalhando a velocidade média de consumo de um determinado reagente, no caso aqui da nossa reação, nós temos dois reagentes, A e B, né? Então, nós podemos calcular a velocidade média de consumo de A e a velocidade média de consumo de B. Como que a gente faz para calcular a velocidade média de consumo de A? Velocidade média de consumo de A vai ser o módulo da variação da concentração molar de A sobre a variação do tempo. Por que o módulo? Porque na velocidade média, a gente não trabalha com um conceito de velocidade negativa, tá?
Diferente da velocidade média da física, que quando a gente tem uma velocidade média negativa, é sinônimo de que o objeto que está se movimentando no sentido contrário da trajetória. Né? Aqui a gente não tem esse tipo de abordagem, por isso que a gente trabalha o módulo da variação da concentração, porque a velocidade média para a química vai ser sempre positiva, tá? Então, vamos lá, tudo que entra dentro do módulo sai positivo. Se é um número positivo, sai positivo. Se é um número negativo, sai positivo também, tá bom? Então, a gente sempre tem velocidade média positiva na cinética química, beleza? Então, se eu estou trabalhando a velocidade média de consumo de ar, vai ser o módulo da variação da concentração de ar, ou seja, a concentração de ar final menos a concentração de ar inicial, em módulo, dividido pela variação do tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Essa concentração de ar aqui é em mol por litro, é uma concentração molar. E o mesmo vale para B, né? Se eu quero calcular a velocidade média de consumo de B, módulo da variação da concentração de B sobre a variação do tempo. Então, se eu quero calcular a velocidade média da formação de C e de D, que são os meus produtos, como que eu vou fazer? É a mesma forma, é a mesma fórmula, né? A gente vai usar o módulo da variação da concentração de C sobre a variação do tempo. E o módulo da variação da concentração de D sobre a variação do tempo. A mesma fórmula, tá? Beleza. Se eu quiser saber a reação global da minha reação, a reação global da reação, a gente usa uma relação com os coeficientes estequiométricos. Como é que fica essa relação? A velocidade média da minha reação global vai ser igual. Eu posso igualar a qualquer uma dessas frações. Posso igualar com a velocidade de A, com a de B, ou com a de C ou com a de D, tanto faz, tá? Então, se eu tenho a velocidade média de consumo de A, eu consigo descobrir a velocidade média global da reação, dividindo a velocidade média de A, de consumo de A, pelo coeficiente estequiométrico, beleza? Da mesma forma, se eu tenho a velocidade média de B, eu consigo calcular a velocidade média da reação, dividindo a velocidade média de consumo de B pelo coeficiente estequiométrico de B, que é o Y, é o número, né? Também consigo relacionar, através dessa fórmula, o quê? Consigo descobrir, por exemplo, digamos que o problema me dê a velocidade média de consumo de A, e ele quer que eu descubra a velocidade média de produção de D. Eu consigo descobrir? Consigo, porque isso aqui é tudo uma igualdade, não é? Então, eu consigo relacionar a velocidade média de A com a velocidade média de D através de uma igualdade. Beleza? Como é que eu vou fazer essa igualdade? É só dividir todo mundo pelos seus coeficientes. Então, A divide pelo coeficiente de A, B pelo de B. O valor da velocidade média daquele reagente ou produto específico dividido pelo seu coeficiente estequiométrico lá da reação. Exercício. Bom, num dado meio onde ocorre a reação, aí o problema me deu aqui a reaçãozinha, né? Observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 em função do tempo. Calcule a velocidade média em mol por litro minuto de consumo de N2O5, de produção de N2O4, de produção de O2 e a velocidade média global da reação no intervalo de 3 a 9 minutos. Tá? Então, ele pediu aí a velocidade de todo mundo logo de uma vez, porque ele é desses. Peraí. Certo. Então, vamos por partes, né? A gente anota aqui os dados, eu botei aqui a reaçãozinha e a tabela para a gente se guiar. Primeira coisa que ele pediu, a velocidade média em um tempo específico, que foi de 3 a 9 minutos.
Então, a gente tem que saber identificar isso na tabela. A gente olha lá na tabela, nosso tempo foi dado em segundos. Aí a gente tem que ver quantos segundos tem 3 minutos, né? 180 segundos e 9 minutos são 540 segundos. Então, as concentrações que a gente vai usar são essas concentrações aqui, ó, relativas a esses tempos, tá? Beleza, então vamos por partes. Primeiramente, calcular a velocidade média de consumo de N2O5. Como é que a gente faz isso? Pela fórmula da velocidade média. O problema me deu concentração e tempo, pediu a velocidade média da reação, tu vai lá e calcula, usando a concentração e o tempo. Lembra que esses valores são em módulo da concentração, né? A gente tem a concentração final de N2O5, que é 0,17, menos a concentração inicial, que é 0,2. Divide por... Ele deu lá, ele pediu a velocidade em minuto. Se vocês repararem, ele pediu aqui, ó, em mol por litro minuto. Então, a gente não pode usar esse tempo em segundos, né? Tem que usar aqui em minuto. Beleza? Então, fica 9 menos 3. Lembrando que esse valor da velocidade média é em módulo, então essa conta aqui vai dar um valor positivo e resolvendo tudo dá 0,005 mol por litro minuto. Beleza? Depois, velocidade média de formação de N2O5. Lembra que eu falei que aqui nessa fórmula da estequiometria a gente consegue relacionar, por exemplo, um reagente com um produto? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Relacionar um reagente com um produto. Tá? Um cara A qualquer com um cara B qualquer. Não faz diferença a letra, tá? Desde que vocês saibam que vocês possam relacionar um cara com o outro. No caso aqui, quem eu quero relacionar? Eu quero relacionar o N2O5, que é um reagente, com o N2O4, que é o meu produto. Bom, o que eu sei? Eu sei que para eu fazer essa relação, se eu sei o valor da velocidade média de N2O5, eu consigo saber a velocidade média do N2O4. Então, como é que fica a relação estequiométrica? Velocidade média do N2O5 dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, que é 1, é igual à velocidade média de N2O4 dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, que é 1. Beleza? Ou seja, as velocidades médias são iguais. Então, dessa forma, a velocidade média de formação de N2O4 vai ser igual à de consumo de N2O5, que é 0,005 mol por litro minuto, né? E a velocidade média de formação de O2? Eu consigo igualar, se eu quiser, eu posso igualar tanto N2O5 com O2 ou N2O4 com O2, tanto faz, tá? Eu vou igualar N2O5 com O2. O que eu sei? Que a velocidade média de N2O5 dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, que é 1, vai ser igual à velocidade média de O2 dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, que é meio. Né? Eu passando esse meio para o outro lado, vou passar multiplicando, né? Multiplicando por 1 meio. Então, vai ficar dessa forma, a velocidade média de N2O5 dividido por 2, certo? Então, eu isolei aí a velocidade média de formação de O2. Aí, dessa forma, eu pego a velocidade média de N2O5 que eu já calculei e divido por 2 e vou achar que a velocidade média de formação de O2 é 0,0025 mol por litro minuto. E, por último, a velocidade média global da reação. Eu posso pegar qualquer um dos 3 reagentes ou produto que eu quiser para poder fazer essa análise. Tá? Eu posso pegar e fazer uma relação com reagente ou com os produtos, tanto faz. Eu vou pegar e vou fazer a relação com o N2O5, porque é uma relação onde o N2O5 tem um mol estequiométrico. Né? Então, fica mais fácil para fazer a conta. Né? Então, a velocidade média da reação global é a velocidade média de consumo de N2O5 dividido pelo coeficiente estequiométrico dele, que é 1. Logo, fica 0,005 mol por litro minuto, a velocidade média da reação global. Vai ser sempre assim? Igual ao do meu reagente consumido? Não, porque vai depender do número de mols estequiométricos que eu tenho ali do meu reagente que está sendo consumido. Se fosse 2, por exemplo, já mudaria tudo, tá bom? Bom, lei cinética das reações.
Qual a diferença da lei cinética das reações para a velocidade média? É a forma como a gente calcula as coisas, tá? Quando que a gente vai calcular, vai usar a fórmula da velocidade média? Quando o problema pedir a velocidade da reação e te der forma de você calcular, ou já te der calculada, né, a concentração molar do seu reagente ou da substância de interesse e te der um intervalo de tempo específico, tá? Se te deu um intervalo de tempo em segundo, em minuto, em hora, não importa, ele quer que você calcule a velocidade média da reação. Agora, se ele não te deu um intervalo de tempo, você não tem como calcular a velocidade média. Então, você vai ter que calcular a velocidade através da lei cinética das reações, que vai fazer uma relação da velocidade da reação com a variação das concentrações dos reagentes e uma relação direta com uma constante de proporcionalidade cinética, tá? Então, a lei cinética das reações vai relacionar a rapidez da reação com as concentrações dos meus reagentes e uma constante de velocidade. E aí, essa lei cinética relaciona com a concentração de absolutamente todos os reagentes de uma vez só. Eu não estou analisando agora só o consumo do reagente A ou só o consumo do reagente B. Não, eu estou fazendo uma relação global direta com a concentração de todos os reagentes, tá? Então, eu consigo observar a influência que a variação da concentração dos meus reagentes vai exercer sobre a velocidade da minha reação. Bom, como é que a gente faz para calcular a lei cinética? Vou ter aqui a reação genérica, tá? XA mais YB dando ZC mais WD. A lei cinética genérica dessa reação genérica vai ficar o quê? Velocidade da reação é igual a K. Esse K é uma constante da reação, tá? Vezes, gente, pelo amor de Deus, vou falar uma coisa que acontece muito nas aulas, eu vejo o pessoal errando muito. Colocar aqui um mais e aqui um mais. Não é mais, gente, é multiplicação, é tudo multiplicação, tá? Por gentileza, não errem isso. Tudo bem? Então, é K, que é a minha constante, vezes a concentração molar de A elevado a um expoente que é determinado experimentalmente. Esse M pode ser X, que é o coeficiente estequiométrico de A, mas pode não ser X, nem sempre vai ser o coeficiente estequiométrico do meu reagente específico. E a gente vai ver quando que é e quando que não é, tá? Então, esse M pode ser o meu coeficiente estequiométrico da reação ou não, tá bom? Vezes, aqui ó, vezes a concentração molar do meu reagente B elevado a um N, que também pode ser o coeficiente estequiométrico Y ou não, vai depender do tipo de reação que eu estou trabalhando, tá bom? Então, reparem que eu vou fazer uma multiplicação aqui. Se eu tivesse 30 mil reagentes, eu ia ter que colocar todos eles aqui. Só entram quem, gente? Ó, repara, só entra reagente. Só tem A e B. Produto entra? Não, produto não entra aqui, tá bom? Só entra reagente, só reagente. Na lei cinética só entra reagente, tá? Essa constante K, ela é uma constante que ela é constante, logo ela não varia por qualquer coisa, por isso que ela é uma constante, né? Se eu mudar as concentrações dos reagentes, ela vai mudar? Não, ela não muda, ela é constante, não acontece nada com ela. O único fator que vai fazer a minha constante variar é a temperatura, tá? Então, essa constante K, ela só muda com a temperatura. Ela não muda se eu variar as concentrações, se eu variar a pressão, se eu variar qualquer outra coisa, não muda, só muda com a temperatura. Se a temperatura mudar, aí beleza, aí a constante muda, tá bom? Então, show. Continuando. Bom,
Então, a gente tem aqui, ó, a reação genérica que a gente já viu e tem a nossa lei da velocidade, que só entram quem, gente? Reagentes, apenas reagentes, tá? A gente pode tirar algumas informações daqui. Quais informações a gente pode tirar? A ordem da nossa reação. A ordem da reação é o quê? A soma desses coeficientes M e N, que a gente tira da onde? A gente tira da lei cinética, tá? Então, a ordem da reação vem da lei cinética. É a soma dos expoentes, lá que fica na concentraçãozinha dos reagentes, lá na lei cinética. Que pode ser coeficiente estequiométrico? Pode, mas também pode não ser, tá bom? A gente também consegue ter a molecularidade da nossa reação, que vão ser o quê? Os coeficientes estequiométricos de quem? Dos reagentes. Dos reagentes, tá? Dos reagentes. Não é para somar todos os coeficientes estequiométricos dos produtos também, não. A molecularidade é só x e y. X e y é o coeficiente de quem? Dos reagentes. Tudo bem? Então, ordem da reação, como é que eu calculo? Eu tenho que primeiro achar a lei da velocidade, para depois poder pegar lá os expoentezinhos, somar e achar a ordem, tá? Molecularidade da reação, como é que eu calculo? Eu pego lá os coeficientes estequiométricos dos reagentes e somo, tá bom? Beleza. Nós temos dois tipos de reações, e esses tipos de reações é que vão dizer para mim se eu vou calcular M ou N, e N, ou se eu não vou precisar calcular, tá? Eu posso ter uma reação do tipo elementar e uma reação do tipo não elementar. Então, a gente vai ver cada uma delas aqui. Primeiro, a gente vai ver a reação do tipo elementar, que é a mais simples. O que é uma reação elementar? Uma reação elementar é uma reação que ocorre em uma única etapa. É produto deu reagente, acabou, não aconteceu mais nada, é direto. Não tem várias etapas reacionais, como a gente viu lá na lei de Hess, que tem reações, que tem várias reaçõezinhas, aí eu somo para ter a reação global, várias etapas para chegar lá naquele meu produto. A gente viu isso em lei de Hess, né, que isso acontece. Então, essas reações, quando tem várias etapas, a gente chama de reações não elementares, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Quando a reação acontece numa única etapa, é papum, a gente chama de reação elementar, ela acontece em uma única etapa. Esse tipo de reação, o problema ele não vai oferecer nenhuma ferramenta que vai me permitir calcular os valores de M e N, que a gente vai ver que ferramentas são essas lá nas reações não elementares, tá bom? Então, como eu não tenho como calcular M e N, o que eu vou fazer? Eu vou assumir que o M, que é o coeficiente do A, vai ser igual ao coeficiente estequiométrico da reação do A. Né? Então, o N vai ser igual ao X. E o N, que é o coeficiente de B na lei cinética, ele vai ser igual ao Y, que é o coeficiente estequiométrico de B. Então, a minha lei cinética fica aqui o A elevado a X, que é o coeficiente estequiométrico da reação dele, né? E o B elevado a Y, que é o coeficiente estequiométrico do B, tá? Quando a gente tem reações elementares, a gente pode fazer isso. Vamos ver como é que a gente aplica isso no exercício. Calcule a velocidade da reação de produção da amônia, sabendo que as concentrações de nitrogênio e hidrogênio utilizadas foram 2 mol por litro e 3 mol por litro, respectivamente. Indique o que acontecerá com a velocidade da reação quando a concentração de nitrogênio duplicar. Indique o que acontecerá com a velocidade da reação quando a concentração de hidrogênio duplicar. E ele deu aqui o dado da constante K, da constante cinética, que é 2 mol por minuto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados, ó, concentração de N2, de H2 e o valor da constante K que o problema deu, tá? Como o problema ele não nos deu nenhuma outra informação que nos permita calcular os valores de M e N, que são aqueles coeficientezinhos da lei cinética, a gente vai entender o quê? Que a gente tem uma reação elementar, uma reação que acontece em uma única etapa, logo a gente vai entender que esses coeficientes da lei cinética vão ser relacionados aos coeficientes da reação, os coeficientes estequiométricos. Tá? Então, como é que fica a lei da velocidade para essa reaçãozinha aqui, que seria uma reação elementar?
velocidade vai ser igual a K, que é a minha constante, vezes a concentração de N2 elevado ao coeficiente dele, que é 1, então não boto nada, vezes a concentração de H2 elevado ao coeficiente dele, que é 3. Então, eu boto 3 aqui, ó, do lado de fora. Tá? Lembrando que só entram na lei cinética quem? Os reagentes, não entram produtos. Beleza. O que a gente tem que ter na cabeça quando a gente calcula a velocidade através da lei da velocidade é que a gente sempre vai ter que deduzir a unidade de medida da velocidade, tá? Por quê? Porque de acordo com a lei da velocidade, a gente vai ter uma unidade de medida correspondente à unidade de K da concentração dos reagentes. E essas concentrações dos reagentes podem ter aqui, ó, numerozinhos em cima. Então, esses numerozinhos vão repercutir não só no valor da concentração, como na unidade de medida também. Então, vai mudar. A unidade de medida da velocidade para a lei da velocidade, ela não é fixa, ela muda conforme a reação, conforme os coeficientes estequiométricos, tá bom? Então, o que eu aconselho a vocês é o seguinte: primeiro calculem o valor da velocidade, numericamente falando, né? Calculem o valor da velocidade primeiro e depois façam a análise da unidade de medida separadamente, para poder botar a resposta. Ah, eu posso colocar tudo junto? Pode. Só que quem não tem o hábito de fazer a análise dimensional da unidade de medida, vai ficar mais confuso. Então, faz separado que aí não tem erro, tá bom? Beleza. Então, com isso, o que a gente vai fazer? Vai só substituir aqui os valores. O K é 2, né? A concentração de N2 é 2 também. E a concentração de H2 é 3. Só que lembrando que a concentração de H2 está ao cubo, né? Então, aqui tem que ser ao cubo também. Fazendo essa conta, a gente tem que a velocidade é 108. Mas, olha só, 108 é só um número, né? Então, um número sem unidade de medida não quer dizer nada. A gente tem que botar a unidade de medida desse número aí, desse 108, para poder expressar a velocidade da reação, né? 108 pode ser qualquer coisa. Então, como é que a gente vai fazer a dedução da unidade de medida da velocidade? Faz separadinho aqui, ó. O K, o problema disse que é mol dividido por minuto. Tudo que eu fiz com os números, eu faço com a unidade de medida, tá? Então, é vezes o N2 é mol dividido por litro, vezes o H2 é mol dividido por litro. Mas lembra que o H2 está ao cubo, então essa unidade de medida também vai ficar ao cubo, tá? Com isso, a gente tem que é mol sobre minuto, vezes mol sobre litro, vezes mol cubo sobre litro cubo, né? E aí a gente tem aqui que esse mol cubo vezes mol dá mol a quinta, né? E aqui embaixo vai ficar minuto vezes litro a quarta. Então, essa é a unidade de medida que vem aqui, que vai acompanhar o 108, que é a resposta. Ah, peraí que ficou um negocinho aqui, pronto. Beleza. Bom, agora a gente vai analisar o que acontece com a velocidade da reação quando a gente fizer alguma modificação. No caso, a primeira modificação que o problema falou foi se a gente duplicar, dobrar a concentração de N2, tá? A gente pode usar os valores numéricos ou colocar incógnita. Eu acho que fica mais fácil com incógnita, tá? Mas tanto faz botar o valor numérico. Tudo bem? Você poderia usar, ao invés de usar x e y aqui, usar o 108. Tudo bem? Tanto faz. Eu botei x e y. Beleza? Eu disse que x é o valor da concentração de N2 e y é o valor da concentração de H2. E substituir aqui para ter só as letrinhas, né? Então, eu sei que a minha velocidade inicial, sem eu fazer nada com as concentrações, é kxy², né? Se eu dobrar N2, o que vai acontecer? A concentração de N2 não vai ser mais x, vai ser 2 vezes x.
Então, eu vou substituir esse 2x aqui na fórmula. Lembrando que, de acordo com a lei da cinética, o N2 ele não tem nada em cima dele, né? Então, fica só 2x mesmo. Beleza? O que, que vai mudar, então, aqui para o meu V', do meu V' para o meu V, né? Reparem que essa estrutura aqui é igual a essa estrutura aqui. Eu só peguei esse 2 e passei para frente, né? Do 2x, passei para frente. Essas duas estruturas são iguais, certo? São iguais. Então, o que, que aconteceu? Qual é a diferença do meu V para o meu V'? Eu multipliquei em 2 vezes o V para obter o V', a minha nova velocidade. Ou seja, quando eu dobro a concentração de N2, eu dobro a velocidade também. Beleza? Agora, se eu dobrar a concentração de H2, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que ver V', tá? Então, vai ficar Kx, que é a concentração de N2, vezes... Agora, o meu Y, a minha concentração de H2 não é Y, é 2Y. Então, esse 2Y entra no lugar da concentração de H2. Só que lembrando que a concentração de H2 é ao cubo. Então, eu tenho que botar esse 2Y ao cubo, tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8kxy ao cubo, né? E aí, eu botando esse 8 para frente, eu vou ficar aqui com a mesma estrutura do meu V inicial, certo? Ou seja, o meu V duas linhas, ele vai ser 8 vezes maior do que o meu V inicial. Isso quer dizer o quê? Aqui, 8 vezes maior. Isso quer dizer o quê? Que quando eu duplico a concentração de H2, a minha velocidade ela vai ser multiplicada por 8. Por que que eu fiz dessa forma, utilizando x e y, gente? Eu poderia usar o 108, como eu falei, poderia, tá? Mas tem muitos problemas de teoria, né? Essa parte de teoria de lei da velocidade, que eles dão lá a lei da velocidade para você e pedem para você dizer o que você... pedem para você analisar o que, que acontece se dobrar, se triplicar um determinado reagente. Ou eles não dão a lei da velocidade, eles te dão a reação, fala que a reação é elementar, aí a partir daí você acha a lei da velocidade e eles pedem para você dizer o que, que acontece quando você faz lá a manipulação, a mudança da concentração dos reagentes, entendeu? Então, o que, que acontece? Se vocês não entenderem como faz com as incógnitas, fica complicado de trabalhar esse tipo de questão onde o problema não dá um valor de concentração. Então, você vai ter que trabalhar incógnita, certo? Por isso que eu fiz dessa forma, tá bom? Mas se vocês, nesse tipo de exercício, nesse exercício aqui especificamente, se quisesse usar o valor de 108, poderia também, não tem problema nenhum, tá? Beleza. Bom, reações não elementares, que são aquelas que ocorrem em mais de uma etapa, tá? O problema, ele sempre vai oferecer ferramentas para a gente calcular os valores de MN. Que ferramentas são essas? Ou vai ser uma tabela que vai conter valores de concentração em mol por litro dos reagentes e valores da velocidade, tá? Ou ele vai te dar um gráfico de concentração pela velocidade. E aí, a partir daí, você monta a tabela e da tabela você faz as contas. De qualquer forma, você tem que passar pela tabela, tá? Quando o problema é um problema que ele te dá os dados em gráfico, eu aconselho você transformar esses dados do gráfico em tabela, porque fica mais fácil de resolver o problema, tá bom? Então, é só vocês pegarem o gráfico lá, vamos lá. Na velocidade 3 mol por litro minuto, eu tenho uma concentração de H2 igual a 2 mol por litro e uma concentração de não sei o que igual a tanto. Então, vocês vão montando a tabela e a partir daí resolve o problema. Muito mais fácil do que tentar fazer direto, porque direto vai errar, tá bom? Geralmente, quem cobra muito resolução de questão de lei cinética de reações não elementares, usando o gráfico que eu já vi, é a UERJ discursiva, tá? Então,
A forma é a mesma, só que vocês têm que converter as informações do gráfico para uma tabela, que a gente vai ver como é que funciona essa tabela, tá bom? Como o problema ele vai oferecer ferramentas para a gente calcular os valores de IMN, a gente sabe que a gente vai ter que calcular esses valores. Logo, o M não vai ser igual a X, vai ser diferente de X, diferente do coeficiente de A, né, estequiométrico, e o N vai ser diferente do coeficiente estequiométrico de B, tá? Ou seja, diferente de Y. A gente vai ter que calcular, tá bom? E a outra coisa importante nas reações não elementares é que a etapa lenta é sempre a determinante, é a que vai mandar na reação, tá? Então, digamos lá, o problema te dá várias reações químicas lá. Você sabe que aquilo ali é um processo de reação não elementar. Se o problema te pede, ele não te dá nenhuma tabela, não te dá nada para você calcular a lei da velocidade, mas ele te diz qual é a etapa lenta, é aquela etapa lenta que vai te dar a lei da velocidade. É ela que é a determinante, tá bom? Então, é em cima dela que você vai descobrir a lei da velocidade. Ou seja, você vai ignorar todas as outras e vai focar só naquela que é a lenta, se o problema não te der tabela e não te der gráfico. É isso que você tem que fazer, beleza? Mas aqui no caso a gente vai fazer toda a parte matemática possível e desejável. Bom, então se a gente tem aqui a reação genérica, né, como é que vai ficar a lei da velocidade genérica? Vai ficar como M e N, porque a gente vai ter que descobrir quem são esses dois caras aí, esses dois coeficientes. Vamos de exercício. Deduzir a lei da velocidade para a reação abaixo. Aí ele deu essa reação e deu esse quadro bonito aqui, essa tabela aqui, ó. Essa tabela que eu falei, tá? No caso, essa tabela tem que conter o quê? Concentração dos reagentes e velocidade da reação, beleza? O que eu sei? Que a lei da velocidade genérica vai ser o quê? Velocidade vezes é igual a minha constante vezes a concentração de N2O5, que é o meu reagente, né? Elevado a um M, que é o meu coeficiente que eu não sei quem é, tá? Eu tenho que descobrir. Por que eu tenho que descobrir? Porque isso aqui é uma reação do tipo não elementar. Como é que eu sei? Eu tenho esse quadro. Toda vez que eu tiver esse quadro, eu tenho que calcular, tá bom? Como é que eu faço? Eu posso fazer de duas formas, tá? Duas formas diferentes. Matematicamente e eu botei dedutivamente aqui, tá bom? Não deixa de ser uma forma matemática, né? É uma forma matemática, mas essa forma dedutivamente aqui, eu não aconselho vocês usarem numa prova discursiva, tá? Na prova discursiva, eu aconselho vocês usarem o matematicamente. Numa prova múltipla escolha, que você não precisa apresentar cálculos, aí que você só quer ganhar tempo, ganhar tempo, aí você usa o dedutivamente, tá bom? No final das contas, o dedutivamente é o matematicamente de forma mais simplificada. Só que você tem que explicar isso de forma discursiva, escrevendo, não vale a pena. Vale mais a pena fazer a conta mesmo, tá bom? Você corre menos risco de errar. Bom, então a gente tem aqui a nossa reação, beleza. O problema do quadro, o que a gente vai fazer matematicamente primeiro? Vamos fazer primeiro matematicamente. O que a gente tem que fazer? Analisar dois experimentos. A gente sempre vai fazer a razão entre um experimento em relação ao outro, a velocidade de um experimento em relação à velocidade do outro experimento. A primeira velocidade, a que vem em cima, é sempre a maior. A de baixo é a menor, maior numericamente falando, tá? Eu posso escolher do experimento 1 para o 2, do 2 para o 3, do 1 para o 3, tanto faz. Eu vou escolher os experimentos de acordo com a minha conveniência. E para mim, conveniente é o quê? Facilidade para fazer a conta. Então, quanto mais fácil fazer a conta, maior a tendência de eu escolher aquele experimento. No caso aqui, eu escolhi os experimentos 1 e 2. Por quê? Porque a conta de eu fazer, por exemplo, a velocidade de 2 dividido pela velocidade de 1 é mais simples do que eu fazer, por exemplo, a de 3 por 1, tá bom? Não deixa de ser simples também, mas enfim. Eu vou escolher a conta mais fácil. Então, eu escolhi aí, para eu poder fazer minhas análises, os experimentos 1 e 2. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a lei da velocidade para o experimento 2, dividido pela lei da velocidade para o experimento 1. É isso que eu fiz aqui, tá?
É só isso. E depois eu vou substituir os valores. Não tem mais nada para fazer, gente. Pega a lei da velocidade de um experimento e divide pela velocidade do outro. E o experimento eu vou escolher de acordo com a minha conveniência, tá? O que eu observo aqui? Eu observo, vou até trocar, que eu vou botar outra cor, vou botar vermelho. Eu observo que, primeira coisa que eu tenho aqui, ó, a constante cinética, K e K. Qualquer coisa dividida por ela mesma, dá o quê, gente? Dá 1, né? Então, isso aqui vai sumir, tudo bem? Então, esses K's aí, eles vão sumir, beleza? O que eu vou ter, então? Dá 1, ele some, sumiu, deu 1. Eu vou ter velocidade 2 dividido pela velocidade 1, certo? Aí eu olho lá na tabelinha, a velocidade do experimento 2 é quanto? É 0,032, tá aqui. Velocidade do experimento 1 é 0,016, tá aqui. Então, só substituir o valor, tá? Depois, o K sumiu, né? Porque qualquer coisa dividida por ela mesma dá 1, né? Depois eu vou pegar a concentração de N2O5 no experimento 2, que é quanto? 0,020, tá aqui, né? E vou dividir a concentração dele no experimento 1, que é 0,01, que está aqui. Esses dois bonitinhos estão elevados a m, né? Então, eu posso jogar isso para uma fração só, né? Eu pego esse 0,032 e divido por 0,016, que dá 2, igual a 0,02 dividido por 0,01. Todo mundo aqui é elevado a m, né? Porque m elevado a m é todo mundo elevado a m, né? Fazendo essa conta, eu tenho que 2 é igual a 2 elevado a m. O que a gente sabe? Regra de expoentes, quando a gente tem expoentes de mesma base, a gente pode igualar esses dois expoentes aqui, ó. Números, esses dois expoentes aqui têm a mesma base, então eu posso dizer que esse m é igual ao expoente desse 2 aqui, que é 1. Então, m é igual a 1. Então, eu descobri o coeficiente m e ele tem um valor igual a 1, tá? Matematicamente falando. Essa aqui é a conta matematicamente, tá? E como é que fica dedutivamente? Dedutivamente, o que eu vou olhar? Eu vou olhar quantas vezes eu estou multiplicando de um experimento para o outro. Então, vamos lá. Do experimento 1 para o experimento 2, eu multipliquei aqui o valor 0,01 em 2 vezes, né? Para chegar lá em 0,02, eu multipliquei o 0,01 em 2 vezes. A mesma coisa aconteceu aqui com a velocidade, ó, 0,016 para virar 0,032, eu tive que pegar o 0,016 e multiplicar por 2, certo? Então, a minha base é o quê? A base do expoente é 2. 2. Então, é 2 elevado a 1. Por que 2 elevado a 1? Porque a velocidade é só 2, né? Então, é 2 elevado a 1. E aqui, eu sei que o meu N2O5, aqui é um O. Meu N2O5, o expoente dele é M. Então, eu boto 2 elevado a M. Esse lado aqui está representando a concentração de N2O5, tá? Reparem que fica a mesma estrutura, olha. Ó, a mesma estrutura aqui, ó. Quando a gente faz a análise da tabela direta, uma análise direta, tá? E aí vai dar M igual a 1, a mesma resposta, tudo bem? Então, como é que fica a lei da velocidade? Vai ficar V é igual a K vezes a concentração de N2O5. Reparem que se a gente fosse afirmar que a lei da velocidade vai ser igual a, olhando o coeficiente estequiométrico da reação, ia ficar ao quadrado aqui, né? E a gente viu aqui que não é ao quadrado, tá? Então, estaria recorrendo ao erro, incorrendo ao erro, né? Vamos ver um outro exemplo. Deduzir a lei da velocidade para a reação abaixo. Então, ele deu essa reaçãozinha aqui e ele quer que a gente faça a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazer também, matematicamente e dedutivamente, tá? A lei da velocidade genérica vai ser o meu VK, concentração do meu reagente, elevado a M, né? E a partir daqui, a gente vai fazer as operações matemáticas e dedutivas
Não é para fazer as duas coisas, tá, gente? Ou é uma coisa ou outra, como eu falei. É uma questão múltipla escolha? Faz o dedutivamente. É uma questão discursiva? Faz matematicamente, tá? Senão você pode perder ponto. Bom, com isso, eu vou olhar lá na minha tabela. Quais são os valores mais fáceis para eu pegar? Os valores do experimento 2 e do experimento 1, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu divido o maior pelo menor para eu obter um número inteiro, tá? Então, eu pego a lei da velocidade do experimento 2 e divido pela lei da velocidade do experimento 1. O que eu observo? Que K dividido por K some. Então, eu vou ter o quê? Velocidade dividido por velocidade, concentração dividida por concentração, né? Aí eu vou pegar e vou olhar lá os valores das velocidades e das concentrações na tabela, tá? O que eu sei? Que a velocidade de 2 é 0,340 e que a velocidade de 1 é 0,085. Então, já substituí aqui na minha expressão, né? E o que eu sei também, olhando lá na tabela? Eu sei que a concentração do meu reagente em 2 é 0,020. Então, eu boto lá 0,020 elevado a m, né? E a minha concentração do meu reagente em 1 é 0,01 elevado a m, né? Então, eu coloco, substituo lá. Com isso, o que eu observo? Eu fazendo essa conta aqui, ó, das velocidades sobre velocidade, eu vou obter 4. E arrumando esses dois bonitinhos aqui, vai ficar dessa forma, né? Porque os dois estão elevados ao mesmo expoente. E resolvendo essa conta, o que eu tenho? Eu tenho o 4 é 2 elevado ao quadrado. E essa conta desse cara aqui dá 2. 2 elevado aqui, a m, né? Como eu tenho expoentes com a mesma base, eu posso dizer que esses expoentes aqui, eles são iguais, né? Então, m é igual a 2. Beleza? Beleza, matematicamente. E dedutivamente? O que eu observo? Aqui, olhando agora desse lado, dedutivamente. Ó. O que está acontecendo do experimento 1 para o experimento 2? Eu estou multiplicando em 2, né? A concentração. E a velocidade? Eu multipliquei em 4, tá? Só que lembrem que a gente tem que botar os números na mesma base. Então, se aqui a base é 2, né? Eu multipliquei por 2, a base é 2. Esse 4 tem que ficar na base 2. Então, não é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado. Então, eu vou botar 2 ao quadrado, que é em relação à velocidade, vai ser igual a 2 elevado a m, que é em relação à concentração do meu reagente. Tá? Ou seja, m é igual a 2. Beleza? Consequentemente, como é que fica a lei da velocidade? Vai ficar V igual a K, concentração do meu reagente, ao quadrado. Tá? Se eu fosse admitir que a lei da velocidade, esse m vai ser relacionado ao coeficiente estequiométrico, eu ia dizer que seria 1 e estaria errado, porque é ao quadrado. Beleza? Beleza. Beleza. Bom, esse outro exemplo, deduzir a lei da velocidade da reação abaixo. Reparem que agora ele botou 2 reagentes, tá? Aí complica um pouquinho. Por quê? Porque lembra que a gente estava fazendo relação de coeficiente, coeficiente das expressões ali dos expoentes, né? Os expoentes, comparando aqueles dois expoentes dos exponenciais e aí fazendo a igualdade para poder achar os coeficientes. Mas se eu tiver mais de uma incógnita, eu não consigo fazer isso, né? Então aí deu ruim. Não deu ruim. Por quê? Porque esses problemas, eles sempre vão fazer o que com a gente? Eles vão nos dar a possibilidade de zerar com alguém, de sumir com alguém, com uma das concentrações, tá? Então, vai dar tudo certo, coragem, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a lei cinética, a lei da velocidade genérica, né? Então, o que eu sei? Vai ser V igual a minha constante K, vezes a concentração de H2, que é o meu reagente, elevado a M, vezes a concentração de NO, que é o meu outro reagente, elevado a N. Então, reparem que agora eu tenho duas incógnitas para calcular, o M
e o N, tá? Vou primeiro fazer matematicamente. Beleza, deixa eu pegar aqui meu... Tá aqui. Matematicamente, tá? Eu botei aqui o quadro para a gente poder ver direitinho. O que eu vou ter que fazer, gente, nesse tipo de problema quando eu tenho dois reagentes? Eu tenho que olhar quais são os experimentos que me dão concentrações constantes dos reagentes. Porque é isso que vai fazer eu sumir com um dos meus reagentes para poder calcular o coeficiente do outro que existe. Como assim? Reparem nessa tabela. Reparem nessa tabelinha aqui. Por exemplo, do experimento 2 para o experimento 1, a concentração de N2 não muda, é constante, ela vai sumir. Então, do experimento 2 para o experimento 1, não, para o experimento 3, né? Do experimento 2 para o experimento 3, a gente vai ter a concentração de H2 constante. Isso aqui vai sumir, o K também vai sumir. Então, a gente vai ficar com o quê? Com a razão das velocidades e a razão aqui das concentrações de NO, certo? Então, a gente consegue achar dessa forma o coeficiente de NO, né? Que é o coeficiente N de nada, tá? Agora, reparem outra coisa. Quando a gente tem no experimento 1 e no experimento 2 concentração de NO constante, ó, sem variar, ó, qualquer coisa dividida por ela mesma dá 1, né? Então, a concentração de NO vai sumir, o K também vai sumir, né? Porque já sumia mesmo, é ele por ele mesmo. E aí a gente vai ter o quê? A razão entre a velocidade, as velocidades e as concentrações de H2. Então, a gente consegue achar o M. Então, a conta mudou? Não, a conta não mudou. Só o olhar que é um pouquinho diferente. Por quê? Porque agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar aonde a gente vai ter a concentração de um dos reagentes constante, tá? Então, você bota um constante para achar o coeficiente do outro, entendeu? Então, vamos lá, como é que fica isso? Primeiro eu vou olhar aqui dos experimentos 1 para o experimento 2, do experimento 1 e 2, né? Vou olhar os dois experimentos. Olhando os dois experimentos, o que eu observo? Eu observo que a concentração de NO é constante, né? Se eu fizer aqui a lei da velocidade de 2 dividido pela lei da velocidade de 1, por quê? Porque tudo de 2 é maior do que de 1, né? Como é que vai ficar? Vai ficar velocidade de 2, que é 0,0006, dividido pela velocidade de 1, que é 0,00003, certo? É igual. O K dividido por K, sumiu. Concentração de H2 é o quê? 0,02 elevado a M, dividido por 0,01 elevado a M, certo? E a concentração de NO não vai ficar 0,01 dividido por 0,01? Vai dar 1, então vai sumir também. Logo, aqui, fazendo aqui todas as continhas direitinho, eu vou achar que M é igual a 1. Não mudou nada, tá vendo? Não se desesperem. Né? E a mesma coisa eu vou olhar agora do experimento 2 para o experimento 3. Do experimento... por quê? Por que eu vou olhar do 2 para o 3? Porque agora eu vou procurar aonde que o H2 está constante. A gente já viu aonde o NO está constante. Agora a gente vai procurar aonde o H2 está constante para que ele suma e eu fique só com o NO. E eu possa calcular aí o coeficiente N, tá? De nada. Então, a gente viu que é do 2 para o 3, né? Então, o que eu vou fazer? Eu olho lá quem é maior. Os maiores números são do experimento 3. Então, o 3 fica em cima. Aqui é um 3, né? Aqui é um 3, tá? O 3 fica em cima. Então, vai ficar a velocidade de 3 dividido pela velocidade de 2, certo? Igual, K dividido por K vai sumir, né?
H2 é 0,02 dividido por H2, que é 0,02, também some. E aí eu vou ficar NO, que é 0,02, dividido por NO em 2, que é 0,01. Então, NO em 3, que é 0,02, dividido por NO em 2, que é 0,01. Isso tudo elevado a N, de nada, né? E aí, resolvendo essa conta, vai ficar igual ao que a gente já viu. A gente acha que o coeficiente N é igual a 2. Logo, como é que fica a lei cinética? Vai ficar V igual a K vezes a concentração de H2 elevado a M, que é 1, vezes a concentração de NO elevado a N, que é 2. Reparem o seguinte, o problema podia, todos esses problemas que a gente viu, eles podiam ter pedido o valor da constante. Ó, determine a lei da cinética, a lei cinética da reação e o valor da constante K. Como é que eu faria para calcular o valor da constante K? Eu tenho que achar a primeira lei cinética, né, que a gente já achou. Depois que a gente achou a lei cinética, eu escolho uma linha aqui desses experimentos e só atribuo os valores. Então, digamos aí, eu quero usar os dados do experimento 3. Então, tem que usar todos os dados do experimento 3. A velocidade, a concentração de H2 e a concentração de NO. Aí, eu coloco ali lá na lei cinética e calculo o valor de K, tá? O que eu não posso fazer é pegar a velocidade de 1 com a concentração de 2. Não pode isso. Se eu escolhi o experimento 1, eu tenho que usar tudo do experimento 1. Não pode ficar pulando de galho em galho, não, tá? Beleza. Como que eu vou fazer para resolver esse tipo de questão de forma dedutiva? É igual a outra resolução dedutiva, tá? Vamos lá, eu vou observar aqui, ó, dos experimentos 1 para o experimento 2, onde eu tenho o quê? A variação da concentração de NO constante, certo? Então, isso aqui não me interessa, o NO não me interessa. Quem eu vou olhar de verdade é o quê? H2 com a velocidade, né? O que que eu sei? Que do experimento 1 para o experimento 2, H2 foi duplicado, e do experimento 1 para o experimento 2, a velocidade foi duplicada. Então, a base desses expoentes vai ser o quê? Vai ser 2, certo? A velocidade é 2 elevado a 1 e a concentração de H2 é 2 elevado a M. Então, M igual a 1, certo? E a mesma coisa eu vou fazer agora para a concentração de H2. Eu vou procurar onde a concentração de H2 está constante, que é do experimento 2 para o experimento 3. Então, H2 vai sumir, não me interessa. Eu vou olhar só do experimento 2 para o experimento 3, referente à concentração de NO e da velocidade, né? O que eu observo? Que do experimento 2 para o experimento 3, eu variei aqui em 2 vezes a concentração de NO e a velocidade eu variei em 4 vezes, certo? Quando eu for representar esse 4 aqui, em termos de expoente, eu tenho que botar tudo na mesma base. Se a base aqui da concentração de NO é 2, da velocidade a base tem que ser 2. Então, tem que ser 2 ao quadrado essa velocidade, né? Igual a 2 elevado a N, que é o coeficientezinho aqui do NO. Logo, N é igual a 2, né? Então, eu também consigo achar dessa forma. Dessa forma, a lei da velocidade vai ficar, a gente tem que obter a mesma lei, né? Matematicamente ou dedutivamente, a gente tem que obter a mesma coisa, tá, gente? Se obtiver coisas diferentes aí, você fez alguma coisa errada, tudo bem? Bom, e por hoje é isso, por enquanto é só isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.